Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado já ouviu aí, se você estuda para os vestibulares, que fazer resumos e revisar por resumos não é um método tão eficiente de revisão quanto fazer questões, quanto fazer simulados. E realmente, as questões e os simulados são ótimos meios para você revisar e para você aprender. Mas tem uma técnica que você pode aplicar aos seus resumos que vai tornar esse método de revisão uma maneira passiva para uma maneira muito ativa de você recordar desses conceitos, das matérias que você viu e fez um resumo. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês nesse vídeo. Como você pode aplicar uma técnica super poderosa ao seu resumo, que eu fazia muito na minha época de vestibular e consegui ser aprovado em medicina na federal utilizando esse método como também uma forma de resumo complementar aos outros que eu utilizava, mas que me permitiu ter uma aprendizagem tão sólida, tão profunda. E eu vou explicar isso para vocês em breves minutos e eu tenho certeza que esse método vai destravar os seus acertos nos simulados e o seu processo de revisão. Então bora lá, compartilhando a tela, vou mostrar aqui para vocês no meu tablet, basicamente, o que eu fazia para estudar. Eu vou mostrar dois jeitos de fazer resumo. O jeito errado, que é o que a maioria das pessoas fazem, e vou mostrar também o jeito certo, que é o método que você vai tornar o seu processo de fazer resumo o mais ativo possível. Então vamos lá. Como que é fazer um resumo do jeito errado? Basicamente, aqui está um resumo bem básico mesmo sobre briófitas, tá? E o resumo que normalmente a galera faz é escrever realmente os principais tópicos, os tópicos mais importantes, como por exemplo, as briófitas constituem a posição mais primitiva dos grupos vegetais, elas são embriófitas, avasculares, não possuem lignina em sua parede celular, são talófitas, a reprodução depende da água, enfim, escreve realmente da aula um resumo do que é mais importante. Só que isso daqui, você escrever assim, não está errado. Está errado na sua postura em revisar. Quando você pega um resumo, por exemplo, e vai ver de novo sobre briófitas, você só realmente abre aqui esse arquivo e começa a reler. Começa a reler o que você escreveu aqui. Começa a reler o método de reprodução das briófitas, começa a reler a estrutura, você só relê. Quando você apenas relê alguma coisa, você não dá para o seu cérebro um esforço em tentar lembrar daqueles conteúdos. E se tem uma coisa que seu cérebro precisa para aprender, chama esforço cognitivo. O que é o esforço cognitivo? É justamente você dar para o seu cérebro uma tarefa, um desafio que ele vai precisar desvendar, que ele vai precisar solucionar, uma dificuldade que ele vai precisar passar para aprender algum conceito. E quando o seu cérebro ele é submetido a essa dificuldade, que a gente chama de dificuldade desejada para você lembrar de algum conceito, de algum insight, de alguma forma, basicamente você sinaliza para o seu cérebro que aquilo ali que você viu é uma coisa importante. E aí, dentre outros processos, o seu cérebro entende que ele tem que guardar essa memória por mais tempo. Não é exatamente assim que acontece, mas pode ser resumido aqui para a gente passar nesse vídeo como isso. Então, quando você só relê alguma coisa, você não dá essa dificuldade para o seu cérebro, esse esforço cognitivo para ele se lembrar do que você escreveu, você apenas relê. E aí você entra numa coisa que chama ilusão de competência. O que é ilusão de competência? Depois que você fecha esse resumo aqui, você até consegue se lembrar do que você viu, do que você leu, você acabou de ver. Só que o problema é, será que você vai conseguir lembrar disso daqui a 2, 3 semanas? E é por isso que o pessoal critica muito a forma de resumo. Só que o problema não está no resumo, o problema está em como você encara o resumo. E ninguém fala disso na internet. E é justamente isso que eu vou passar para vocês. Esse daqui é o jeito errado, né? Muito grifa-texto e só reler realmente o que você escreveu, o que você resumiu. Qual que é o jeito certo? É justamente o jeito que vai demandar esforço cognitivo para o seu cérebro. Essa dificuldade desejada em você lembrar dos conteúdos. Então, tablet na tela aí de novo. O que eu fazia, que é o jeito que eu demandava esforço cognitivo para o meu cérebro. Quando que eu estava vendo a aula, eu escrevia aqui os principais tópicos. Você pode ver que é os mesmos tópicos que foram escritos no outro resumo. Só que, além de só realmente escrever esses tópicos para depois eu reler, eu elaborava embaixo do documento possíveis perguntas que poderiam cair na prova no vestibular para mim. Como assim? Cara, você vê um tópico sobre características gerais das briófitas. Você acha que isso não é uma informação importante? É claro que é uma informação importante. Depois, quando você vai fazer as questões, você vai ver que tem dezenas de questões, onde que as respostas, os raciocínios são geralmente as características gerais de um determinado grupo de planta, ou se não de um determinado grupo de animal. Então, quais são as características gerais de determinado grupo vegetal? É justamente uma questão que pode cair no seu vestibular, uma questão que na verdade já caiu e é incidente. Outra coisa, como é a reprodução? Qual a característica reprodutiva exclusiva das briófitas?
Sabe? São questões que podem cair. Uma porque o seu professor, na aula, ele deve sinalizar isso para você. É bem comum que o professor fale, nossa, ó, gente, se atentem com isso daqui, é uma coisa muito importante. Então você já sabe que é importante. O cara tem uma bagagem intelectual gigante para ser professor, ele sabe do que ele está falando. Então se ele sinaliza para você que aquela parte é importante, ou se você percebe que aquele conceito, aquela característica resume muito bem a aula, isso são perguntas importantes que podem cair no dia do seu vestibular. Então eu anotava aqui, e assim, eu anotava cerca de 4, 5, 6 perguntas, dependendo da matéria, dependendo de como que era a matéria, a extensão do meu resumo. E aí, em vez de só vir para cá e reler as características gerais, a primeira coisa que eu fazia era vir para as perguntas, ler qual pergunta que eu tinha escrito, por exemplo, quais as características gerais das briófitas. Puxa vida! As características gerais das briófitas, pelo que eu lembro na aula, pelo que o professor falou, elas são embriófitas, são avasculares, elas são talófitas, e não tem lignina na parede celular. Eu acho que é essa a resposta. Deixa eu ver aqui no meu resumo. Ah, olha, questão A. São plantas embriófitas, avasculares, não possuem lignina em suas paredes celulares e são talófitas. Putz, minha resposta tá certa. O que eu fiz aqui? Eu dei uma dificuldade desejada para o meu cérebro em lembrar desse conceito. Porque eu só não reli o conceito. Eu não fui lá e só abri aqui e li essas características gerais das briófitas. Eu fiz a pergunta para o meu cérebro, quais as características gerais das briófitas? Aí eu forcei ele, eu dei um esforço cognitivo para ele tentar lembrar dessa informação. Pode parecer uma coisa muito besta, mas ninguém implementa isso nos resumos. Eu nunca vi ninguém falando isso aqui na internet. O pessoal só difama a forma de fazer resumo, mas o problema não está no resumo, o problema está em como você encara o resumo como revisão. Se você faz isso para os principais tópicos da matéria, você pode ver, cara, eu tenho certeza absoluta que você vai lembrar desse conteúdo durante muito tempo. Isso é respaldado pela neurociência, não sou eu que estou falando, tá? Eu estudei isso daqui para aplicar nos meus resumos, nos meus estudos. E aí eu utilizava esse método como uma forma complementar de resumo. Fazia ali no fim da semana uma revisão dos conceitos que eu tinha visto de todas as aulas na semana por esse método. Lia as perguntas que eu tinha feito, tentava ali lembrar da resposta, conferia no resumo. Putz, errei, lia o resumo novamente, fazia de novo a pergunta e tentava lembrar da resposta. Fazia isso para toda a matéria. Ou seja, no fim da semana eu tinha feito uma revisão geral de todos os conteúdos que eu tinha visto por um método que demanda ali 10 minutinhos por matéria, por resumo que você faz. É bem simples, bem rápido de fazer isso. Revisa tudo que você viu na semana por um método que é rápido e demanda esforço cognitivo, então você vai lembrar desse conteúdo por mais tempo. E ainda assim, complementar a isso, aí sim, eu fazia na semana lista com questões, simulados. Você não tem que usar uma só forma de resumo como uma coisa única. Você deve utilizar várias delas. E uma dessas é os resumos, só que com uma abordagem ativa, que é justamente essa abordagem aqui que eu expliquei para vocês. E tem outros tipos de perguntas, né? Por exemplo, explique o ciclo de vida das briófitas. Então, ao invés de só reler esse ciclo de vida aqui, só ver o desenho, eu tentava lembrar, eu pegava, desenhava numa folha o que eu lembrava, e aí depois eu conferia, checando no meu resumo, indicando, ó, a resposta para essa minha pergunta tá aqui, é a alternativa C. Putz, deixa eu ver mesmo, a meiose é formada no interior da cápsula e os esporos são N. Putz, eu falei que os esporos são 2N. Sabe, você corrige o seu raciocínio com base nisso. Então, essa é a melhor maneira de você utilizar os seus resumos, uma coisa muito prática, muito fácil de fazer, só você pensar na pergunta, escrever e indicar a resposta no seu próprio resumo, escrevendo, ou se não indicando aqui, né, como que eu indiquei nos principais tópicos, uma forma que vai transformar um estudo passivo, que era só reler o resumo, em algo ativo, porque vai demandar esforço cognitivo para o seu cérebro, vai ter uma dificuldade em lembrar daquele conteúdo, uma forma muito fácil de você revisar os conteúdos que você vê ao longo da semana, no fim de semana, então você dá um pente fino daquelas matérias que você já viu revisando, e é um método que é complementar as listas de questões aos simulados e as outras técnicas, como a técnica Feynman, que é o Free Recall, que eu sempre falei aqui no canal também, enfim, há vários outros métodos de questão. Então, utilize esse método nos seus resumos, que eu tenho certeza que você vai lembrar dessas características que você viu ali na aula durante muito mais tempo e vai transformar algo passivo em algo ativo, que com toda certeza vai ser um diferencial para a sua aprovação. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, um pouco mais curto, deixa o like, comente, se inscreva aí no canal. O intuito é justamente esse, trazer estratégias para vocês e vídeos que são importantes para você buscar a sua aprovação em qualquer curso que for, em qualquer vestibular. É isso, tamo junto, até a próxima, bons estudos!